E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter continuidade dos nossos conteúdos de cálculo 1. Dessa vez a gente vai abordar as derivadas de uma função em um ponto, que são as derivadas no ponto ou também conhecido como taxa de variação. Então, sem enrolação, bora para a aula. Então, pessoal, hoje a gente vai abordar as derivadas da função no ponto. Mas o que seria isso? Primeiramente, vamos para a definição. A gente sabe que derivada, o que é derivada? Puxe aí na memória, pegue no seu caderno, nas aulas anteriores e veja o que é derivada. A gente lembra que derivada é o que? É taxa de variação. Mas que taxa de variação? É a taxa de variação instantânea. Eu acho que esse acento aqui está errado, mas enfim, é a taxa de variação instantânea. O que quer dizer instantânea? Instante quer dizer tempo. Então é a taxa de variação instantânea no momento em que se fala, momento exato, tá? Então taxa de variação instantânea num momento muito pequeno. Então derivada é a taxa de variação instantânea. Mas o que seria derivada em um ponto? Então, a derivada em um ponto, se a derivada é a taxa de variação instantânea, então a derivada num ponto é a taxa de variação naquele ponto. Então, derivada no ponto é a variação, guardem essa informação, é a variação no que? É a variação no ponto. Pensem bem, se a derivada é a taxa de variação instantânea, a derivada no ponto é a variação no ponto. Então, guardem essa definição. Derivada de uma função no ponto é a derivada no ponto, ou seja, a taxa de variação instantânea no ponto. Daí vocês vão perguntar, beleza, mas como que eu determino isso? Como que eu determino essa derivada no ponto? Vamos lá, vamos pensar, vamos analisar. A gente sabe que quando a gente tem uma f de x, o que seria a nossa f de x? É a nossa função. Se a gente quer determinar f' de x em x0, o que eu vou fazer? Eu quero determinar a derivada, eu quero determinar a derivada no ponto x0. Como que eu vou fazer isso? Ora, é simples. Se eu quero derivada no ponto x0, o que eu vou fazer? Eu vou fazer f' de x e vou aplicar em x0, o que vai me dar que a derivada no ponto x0, ou seja, a variação no ponto x0 vai ser f' de x0, que é a derivada no ponto. Então é bem simples. Se eu quero encontrar a taxa de variação ou a derivada em um ponto, eu simplesmente derivo a função e aplico o meu ponto x0. Derivando a função, aplicando o meu ponto x0, eu tenho a derivada no ponto x0. Então é simples. A derivada no ponto é a taxa de variação instantânea no ponto, que é simplesmente calcular a derivada da função e aplicar o ponto. Então vamos fazer alguns exemplinhos para a gente ver que é bem simples mesmo este cálculo. Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui f de x igual a 5x² mais 3x, e aqui a gente quer encontrar f' de x0 em x igual a 5. Então o que isso quer dizer? A gente quer encontrar a derivada no ponto e o ponto é 5. Então o que a gente tem que encontrar? A gente quer encontrar a derivada no ponto x igual a 5, que é a taxa de variação no ponto 5. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Vamos lá, tenho certeza que vocês sabem. Primeiro passo é derivar a função. Então, derivando f de x, eu vou ter f' de x igual derivada de 5x², desce o 2, multiplico pelo 5, vai ficar 10x, 2 menos 1, quanto que é? É 1. Mais, qual que é a derivada de 3x? Derivada de 3x é 3. Então aqui eu já tenho a derivada da minha função. O que eu tenho que fazer agora? Aplicar o ponto x0. Então vai ser
f' de x0 que vale 5, que é igual a 10 vezes 5 mais 3. 10 vezes 5 é 50, mais 3, isso é igual a 53. Então, f' de 5, que é igual a f' de x0, é igual a 53. Então, basicamente, a derivada no ponto 5 vale 53, ou seja, a derivada, a taxa de variação no ponto x0 vale 53. Beleza? Quaisquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai estar esclarecendo. Vamos fazer mais um exercício para ter certeza que todo mundo está esperto com esse conteúdo. Então, pessoal, a gente tem aqui f de x igual a raiz de x quadrado mais 2, e a gente quer saber f' de x0 em x igual a 4. O que a gente quer saber? A gente quer saber a derivada no ponto x igual a 4, ou também a taxa de variação no ponto igual a 4. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que derivar, então eu vou derivar f de x da raiz de x quadrado. Notem que eu tenho uma função composta, então o que eu tenho que aplicar? Regra da cadeia. Se você não assistiu a aula da regra da cadeia, volta e assiste a aula de regra da cadeia. Então o que eu faço? Eu reescrevo isso aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vai ficar x quadrado mais 2, e eu sei que raiz é elevado ao meio. Então eu aplico derivada nessa função aqui. Vai ficar f' de x. Como é uma função composta, eu derivo a função de fora, que é a função da potência, e aplico na função de dentro, que é o x quadrado mais 2. Depois eu multiplico pela derivada da função de dentro. Então vai ficar meio, descendo o expoente, fica meio que multiplica x quadrado mais 2, meio menos 1, que multiplica. Qual que é a derivada de x quadrado mais 2? Derivada de x quadrado mais 2 é 2x. O que acontece? Eu tenho 2 dividindo, 2 multiplicando. Corta, corta. Aqui eu tenho meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? É igual a menos 1 meio. O que vai nos dar que x sobre raiz de x quadrado mais 2. Meu Deus, Eduardo, o que você fez? Eu não entendi nada. Calma. Aqui eu não tenho menos meio, então menos meio é igual a raiz de x quadrado mais 2, só que no denominador. Por quê? Quando eu tenho o sinal negativo no expoente, ele passa para baixo, ele passa para o denominador, certo? Então por isso que ele veio aqui para baixo. E o x eu simplesmente passei multiplicando, já que o 2 cortou com o 2. Então a derivada da minha função é essa daqui. O que eu faço agora? Eu simplesmente aplico o meu ponto x0, o meu ponto que eu quero encontrar a derivada. Então f' de x0, que é igual a f' de 4, vai ser 4 que divide por raiz de 4 ao quadrado mais 2. Isso é igual a 4 sobre raiz de 18. Então, a derivada no ponto x igual a 4, também chamada de variação no ponto x igual a 4, é 4 sobre raiz de 18. Beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida, algum ponto que não entendeu, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar ajudando, não precisa ter vergonha. E também, se tiver uma crítica construtiva, também deixem aí nos comentários, que isso é muito importante pra gente, ajuda a gente muito, certo? Não se esqueça de deixar um like se você gostou, isso também é importante demais pra gente, pro canal crescer. E se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas, que também tenho certeza que você vai gostar muito. Se não gostar, pode ir no Procon, não, brincadeira. Mas também ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a incentivar a gente para continuar as aulas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso é muito importante para nós, para o crescimento do canal também, e mais pessoas possam aprender junto com a gente, e curtir a nossa página no Facebook e seguir no Instagram. Obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima.